Hoje eu vou falar sobre tentação. E aí vou introduzir alguns versículos aqui inicialmente. Primeiro Mateus 6,13. No meio da oração dominical, a oração do Pai e Nosso, que diz assim: e não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu reino, o poder e a glória é para sempre. Amém. Então, não nos induzas à tentação, mas livra-nos do maligno. Eu só pronuncio essa expressão maligno, no grego é poneros, e o sentido é personalizado, o mal personalizado, o maligno. Livra-nos do maligno, isso que Jesus está dizendo. Então, na própria oração do Pai Nosso, ele já está tendo, né? E não nos induzas à tentação. Essa expressão, não nos induzas, eu tenho orado assim: não nos deixes cair em tentação. Mas examinando aqui o dicionário de grego, a concordância do Strong, ele diz que tem um sentido de introduzir algo. Então, sendo assim, acredito que o melhor entendimento é: não nos deixes cair, né? Não nos deixe entrar, não nos deixe ser introduzido na tentação. Eu pensava assim: não, mas Deus quer que nós entremos em tentação, mas não que caiamos nela, né? Podemos ser tentados, mas não precisamos cair nela, né? Ser reprovado na prova. Porém, o sentido aqui, sendo esse o sentido de não nos deixes entrar em tentação, né? No sentido de introduzir em algo, que parece ser o sentido mais correto, Deus não quer nem que nós entremos em tentação, né? Porque ao entrar em tentação, nós entramos no território do inimigo. Por isso, na sequência, diz aqui, né? Não nos deixes entrar em tentação, mas livra-nos do maligno. Ou seja, Satanás. Poneros, o maligno é Satanás, é o mal personalizado. Então, a oração do Pai Nosso tem vários enfoques, e um deles, que é esse aqui, é pedir que Deus não nos deixe entrar na área da tentação, né? No território do inimigo. A área da tentação é o território do inimigo. E nós devemos pedir que Deus nos livre do maligno, do próprio Satanás. Esse é o sentido. Mas um outro texto sobre tentação, vamos lá, Mateus ainda aqui, Mateus 4,3, né? Onde diz assim: e chegando-se a ele o tentador, aqui já está, né? Chegando-se a ele o tentador, disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, então aqui Satanás é chamado o tentador. É ele que está por trás de toda a tentação, né? Dá para entender isso aí. Satanás é o tentador. Ele é que está por trás de toda sorte de tentação. Não importa a pessoa que ele use, não importa o meio que ele use, mas ele é o tentador. É o que está por trás, né, de toda a tentação. Por isso que a Escritura o chama de o tentador, né? Outro texto que diz praticamente a mesma coisa é 1 Tessalonicenses 3,5. Diz assim, 1 Tessalonicenses 3,5: portanto, não podendo eu também esperar mais, mandei-o saber da vossa fé, temendo que o tentador vos tentasse, e o nosso trabalho viesse a ser inútil. Então, o apóstolo Paulo, né, ele temendo que o tentador vos tentasse. Então, ele revela aqui a função de Satanás como tentador, anular o resultado do trabalho da igreja, aqui no caso do trabalho apostólico, né? Ele poderia tornar inútil o trabalho apostólico de Paulo, como de qualquer da igreja, através da tentação,
né? Ele é o tentador. Não podemos ser ingênuos e pensar que o que nós estamos enfrentando seja uma tentação meramente humana. Como de fato é o próximo versículo que eu vou citar aqui, é 1 Coríntios 10, 13, onde, também falando sobre tentação, o apóstolo Paulo diz, 1 Coríntios 10, 13, não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Então, vemos que apesar de tudo, né, tem o tentador, mas Deus controla. Deus controla. Por assim dizer, esse versículo, ele dá a entender que toda tentação é resistível, né? Não existe tentação irresistível, ainda que saibamos que algumas são muito difíceis de resistir, né? Acredito que algumas tentações só com a ajuda do Espírito Santo, né? Aqueles que definem qual é a função do Espírito Santo, pelo menos uma das funções do Espírito Santo é pegar juntamente com, né? O Paráclito, o Espírito Santo, ele vem para pegar junto conosco o peso. Acredito que ele pega assim 99% do peso e nós só 1%, por exemplo, né? Mas ele que chega para ajudar, né? Está ao lado para ajudar a levar o peso, a resistir à tentação. Só com a ajuda do Espírito Santo, certamente, nós poderemos prevalecer contra a tentação, que na verdade é contra o tentador, que está por trás de toda sorte, de tentação. Por isso que eu quero hoje, nessa mensagem de hoje, eu intitulei essa mensagem de As 4 Tentações de Sansão. Dadas essas orientações aqui gerais, né, linhas gerais, vamos ver quais foram as 4 tentações de Sansão. Vamos direto na primeira. Eu vou, se der tempo, no final eu direi alguma coisa a respeito de Sansão, mas inicialmente eu quero entrar direto na primeira tentação de Sansão, né? E aqui, se aquilo que o sentido da oração dominical, o Pai Nosso, for não nos deixes entrar na tentação, ou seja, não nos deixe entrar na área do inimigo, porque a tentação é território do inimigo. Porque se nós entrarmos em tentação, poderemos cair, né? É possível que sejamos vitoriosos, né? Eu já vi até alguém dizer assim, o goleiro do time de futebol, ele, quando as bolas são chutadas contra a sua meta, né, a sua trave, ele tem a oportunidade de fazer belas defesas e assim ele fazer o seu nome, né? E todavia também corre o risco de uma dessas bolas entrar. E aí, em vez de fazer o nome para o bem, fará para o mal, né? E aí a pergunta é, o que o goleiro prefere? Que o seu gol seja bombardeado por muitos chutes do adversário, ou que a defesa seja tão boa que não deixa o adversário passar nenhuma bola? Cada um responda por si, né? Então, o Sansão, aí, por isso que não vai dar tempo para eu fazer, eu acredito, essas considerações a respeito de Sansão, mas o certo é que o Sansão já tinha entrado na área da tentação, ele já estava no território do inimigo, né? E agora, ele não podia nem dizer assim, não me deixe entrar em tentação. Ele teria que pedir para ele vencer essa tentação aí. Vamos ver. A primeira tentação de Sansão está em Juízes 16, verso 6. Diz assim: disse, pois, Dalila a Sansão: declara-me, peço-te, em que consiste a tua grande força e com que poderias ser amarrado para te poderem derrotar? Que está a primeira tentação de Sansão, né? A Dalila, sabemos que Sansão tinha uma grande força sobrenatural, que era o Espírito Santo que vinha sobre ele, e ele tinha uma força sobre-humana.
Então a Dalila, a namorada dele, era a amante dele, ela estava empenhada por, vamos dizer assim, por ordem dos filisteus, seu povo, a descobrir qual era o segredo da força de Sansão. E aí, levando em consideração aquilo que eu já falei a respeito do Novo Testamento, naturalmente Satanás está por trás aqui, né? Lá no Jardim do Éden, Satanás usou uma serpente, a mais astuta das alimárias do campo. Aqui, essa tentação que o Sansão está enfrentando, a mulher, Dalila, no caso, ela está sendo instrumentalizada, né? Entra aqui uma série de interesses, mas com certeza Satanás está por trás disso aqui, e essa foi a primeira tentação. Sempre podemos fazer uma comparação entre a tentação de Sansão, que é por isso que eu estou falando assim, as 4 tentações de Sansão, porque Jesus teve 3, né? As 3 tentações de Jesus. E acredito eu que o padrão, né, o modelo para se enfrentar a tentação foi a maneira como Jesus enfrentou e venceu as suas tentações, né? Naquele caso ali, no caso de Jesus, ele foi levado pelo Espírito Santo para o deserto para ser tentado pelo diabo. Então, ali Jesus não poderia nem dizer assim, não me deixe entrar em tentação, né? Ele foi levado pelo Espírito Santo para enfrentar aquela tentação mesmo. Então, sabemos que Jesus enfrentou aquelas tentações, que o Satanás apareceu pessoalmente ou não, certo? Ele fala claramente que foi Satanás que ali ele não usou nenhum meio, ele foi cara a cara com Jesus, né, para oferecer as tentações. Mas nesse caso aqui de Sansão, e aí eu quero dizer que há um paralelo entre Sansão e Jesus, porque Sansão era o juiz de Israel, Jesus também é o juiz de Israel, né? Zacarias diz assim, feriram no queixo o juiz de Israel, Jesus, referindo-se a Jesus, né? Então, mas a Dalila aqui, ela lançou a primeira tentação. E aí uma das coisas que eu percebo é que parece que o Sansão, ele levou na brincadeira, né? Levou um pouco na brincadeira. Eu acredito que ele estava muito seguro de si, dá a impressão que ele achava que ele estava no controle, né? Que ele tinha absoluto controle sobre a situação e que ele não cederia a essa tentação através de Dalila. E aí ele levou um pouco na brincadeira e ele mentiu, mas de brincadeira, né? Então a resposta dele foi essa. 16:7. Disse-lhe Sansão, se me amarrassem com 7 cipós de vimos frescos, que ainda não estivessem secos, então me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. Aqui eu já percebi, eu já investiguei aqui, né? O sentido aqui são tiras de couro ainda úmidas, né? Quem já tirou pele de animal, as tiras de couro ainda úmidas, ainda frescas, né, que tem até uma certa elasticidade, por isso que algumas traduções colocam ali cordas de arco, né? Esse aqui que ele chama aqui de 7 cipós de vimes fresco. Então o Sansão disse, se me amarrassem com essas 7 cipós de vimes fresco, que ainda não estivessem secos, então me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. Então o Sansão tinha consciência de que a Dalila, ela queria arrancar dele o segredo da sua força. Mas ele provavelmente não tinha consciência de que por trás de Dalila estava Satanás, que por trás de Dalila estavam os filisteus, né, que era uma coisa muito séria, que ele estava sendo atacado ali, mas ele levou na brincadeira e contou essa, eu acredito que ele contou tipo uma mentira de brincadeira, né? Aí diz aí, então os príncipes dos filisteus lhe trouxeram 7 cipós de vimes frescos, que ainda não estavam secos, e amarraram-no com elas. E o espia estava com ele no outro quarto. Eu acho interessante essa expressão aqui, ela está no verso 9 e no verso 12, né? No verso 12 está assim, e o espia estava na recâmara interior. No verso 9 está, o espia estava com ela no outro quarto. Então,
esse registro dá a entender o seguinte, que havia um espia dos filisteus escondido na casa de Dalila, só que ele estava num quarto, ou na câmara interior, como diz aqui, né? Escondido dos olhos de Sansão, ele estava observando, ou seja, Sansão estava sendo observado pelos seus inimigos a partir desse espia. Ele estava na casa, só que ele estava escondido numa câmara interior, um quarto secreto. Ninguém sabe se ele estava olhando pelas brechas ou pela fechadura, alguma coisa assim. Tinha alguém observando o desempenho de Sansão diante dessa tentação. Acredito que a mensagem que o Espírito Santo nos passa é que quando nós somos submetidos à tentação, nós estamos sendo observados, né? Naturalmente, eu acredito que tanto Satanás e os seus demônios nos observam, como também Deus e os anjos de Deus também nos observam. Quer dizer, nós estamos numa arena para saber se nós vamos cair ou não nessa tentação, né? Então, ele diz aí, e o espia estava com ela no outro quarto. Então ela lhe disse, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então quebrou as vergas de vimes, como se quebra o fio da estopa ao cheiro do fogo. Assim não se soube em que consistia a sua força. Essa foi a primeira tentação. O Sansão poderia muito bem ele ter se mancado, né? Ou se despertado. Rapaz, essa mulher quer arrancar o meu segredo. Eu estou correndo perigo aqui, eu vou pegar minhas coisas e vou me embora. Podia ter saído fora do território do inimigo. Ele estava no território do inimigo, né? Podemos até dizer, será que foi Deus que levou Sansão para o território do inimigo? É possível. Porque tem um texto aqui que diz que essa atração de Sansão por mulheres filisteias, Sansão não sentia atração por mulheres judias. Ele sentia atração por mulheres filisteias, mulheres dos filisteus, inimigo deles. Mas aí a Bíblia, como é muito sincera, eu vou até ler esse versículo aqui, para a gente ver logo que diz assim, Juízes 14, 4, diz assim, mas seu pai e sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor, pois buscava ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Então era o próprio Deus mesmo que estava, de certa maneira, empurrando Sansão para as mulheres filisteias, né? Ou seja, como no caso de Jesus também. O Espírito Santo levou Jesus para o território do inimigo, que era o deserto, e lá Satanás teve liberdade para tentar Jesus. Nesse caso aqui, o fato de Sansão se sentir atraído por mulheres filisteias é um desígnio de Deus. Mas não significa que ele era obrigado a cair na tentação, né? Deus coloca o seu servo, o seu filho, no território do inimigo e espera que ele vença a tentação. Jesus venceu, mas o Sansão não, né? Vamos ver aqui. Então essa foi a primeira tentação do Sansão. O Sansão podia ter ido embora, né? Mas ele continuou lá. Aí vem a segunda tentação. Verso 10. Juízo 16, 10. Então disse Dalila a Sansão, eis que zombaste de mim e me disseste mentiras. Ora, declara-me agora com que poderias ser amarrado. A Dalila volta à carga, né? E repete a pergunta que Sansão revele para ela o segredo da sua força. E mais uma vez o Sansão brinca com a questão da tentação, né? Então diz lá. E ele disse, se me amarrassem fortemente com cordas novas, que ainda não houvessem sido usadas, então me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. Mais uma vez ele disse uma inverdade, né? Que na verdade é um eufemismo para mentira, né? Ele disse uma mentira. Parece uma mentira banda. Eu acho que ele disse de brincadeira, brincando com a tentação. Eu acho que uma lição que nós podemos aprender daqui é a seguinte, não devemos brincar com a tentação, né? Porque tem muita coisa em jogo, Satanás está por trás, né? Ali manipulando. Aí vem, e ele disse, já li, né? Se me amarrassem com cordas novas, tá. Verso 12. Então Dalila tomou cordas novas e o amarrou com elas e disse-lhe, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E o espia estava na recâmara interior, é aquele espia que estava observando lá, né? Então as quebrou de seus braços como a um fio.
novamente, né, o Espírito Santo que estava sob Sansão dava a ele força sobrenatural e ele conseguia se desvencilhar dessas tentativas vãs dos filisteus por meio de Dalila. Aí vem a terceira tentação agora, verso 13. E disse Dalila a Sansão: até agora zombaste de mim e me disseste mentiras. Declara-me, pois, agora, com que poderias ser amarrado? Terceira tentação. E ele lhe disse: se teceres 7 tranças dos cabelos da minha cabeça, com fio de tear, e as prenderes com uma estaca. Então aqui nós já descobrimos aqui que o cabelo de Sansão, ele tinha 7 tranças na cabeça dele, né? Era o seu voto de Nazireu. Aliás, nem voto, porque ele era Nazireu desde o ventre, né? Ele era um Nazireu perpétuo. Acho que ele não teve opção, ele já nasceu debaixo do voto de Nazireu. Já. Provavelmente foi a mãe dele. Na verdade, foi a mãe dele. Ana foi o que disse, né? Se o Senhor me der um filho, sobre a sua cabeça não passará navalha. Ou seja, Nazireu desde o ventre. Era um voto de consagração. Ele era consagrado a Deus desde o ventre, o Sansão, né? E por isso Satanás queria a cabeça dele. Está usando Dalila para isso, né? Aí, assim, e ele lhe disse: se teceres 7 tranças dos cabelos da minha cabeça com fio de tear e as prenderes em uma estaca. Então, novamente, ele deu uma informação falsa para Dalila. Ele está brincando com fogo, porque, na verdade, Satanás está por trás da Dalila ali, né? E ela as fixou com uma estaca e disse-lhe: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então ele despertou do seu sono. Ela estava dormindo, né? E arrancou a estaca das tranças tecidas, juntamente com os fios de tear. Então, terceira vez já, né, que acontecia isso. E até agora o Sansão não caía em si, né, de que ele deveria fugir daquele local. Por isso que no Novo Testamento, Paulo disse para Timóteo, que era um jovem também, né, foge das paixões da mocidade. Tem situações que temos que fugir, né? Pessoas assim muito autoconfiantes, que podem controlar a situação, lidar com o problema, às vezes acabam caindo numa cilada por causa do seu excesso de confiança, né? Devemos confiar em Deus, e para confiar em Deus nós temos que obedecê-lo, né? Aí vem a quarta tentação. A quarta tentação está no verso 15 aqui. Então ela lhe disse: como dirás, tenho-te amor, não estando comigo o teu coração? Já 3 vezes zombaste de mim, e ainda não me declaraste em que consiste a tua força. É a 4ª vez que ela fala isso, né? E até agora o Sansão está ali, né, no território do inimigo, está ali no seio da mulher, né? Chega até a dormir no regaço dela, né? E aí eu quero voltar agora num texto aqui, no início dessa história do Sansão, porque o Sansão, ele já tinha tido uma experiência anterior, e aí, como eu digo, o Satanás que estava observando Sansão já sabia uma das fraquezas dele, né? E aí eu digo, essa fraqueza de Sansão que eu vou mostrar agora, eu não sei se era só dele, ou se todos os homens têm essa fraqueza. De repente, todos os homens podem ter essa fraqueza, né? Mas vamos ver aqui. Essa fraqueza do homem. 14:16, vamos ver aqui. Sabemos que o Sansão, ele já tinha casado com uma mulher filisteia antes, né? No capítulo 14, ele casa com uma mulher filisteia. E aí ele fez aquele desafio, ele propôs o enigma para os filisteus, amigo da mulher, que se eles decifrassem o enigma nos 7 dias que durou o casamento, as bodas, ele daria 30 vestes, né? E aí, no final, a mulher começou porque os filisteus disseram para ela: se você não disser qual é a solução do enigma, nós vamos matar você e tocar fogo na casa do seu pai e matar todo mundo. Ela ficou com medo e ela começou então a pressionar Sansão para dizer para ela qual era o segredo do enigma, né? A resposta do enigma que
que o Sansão tinha proposto para os rapazes filisteus. E aí, naturalmente, eu digo, o Satanás estava observando, né? O Sansão era um escolhido, ele era um juiz, ele nasceu sob milagre. Então, diz aqui, Juízes 14, 16, diz assim: E a mulher de Sansão chorou diante dele e disse: Tão somente me desprezas e não me amas, pois deste aos filhos do meu povo um enigma para decifrar, e ainda não declaraste a mim. E ele disse: Eis que nem a meu pai nem a minha mãe o declarei, e tu declararia a ti? E chorou diante dele os 7 dias em que se celebravam as bodas. Sucedeu, pois, que ao 7º dia lhe declarou, porquanto o importunava. Então ela declarou o enigma aos filhos do seu povo. É o que eu estou dizendo aqui. Essa mulher, que era a primeira esposa do Sansão, ela, durante os 7 dias, né, das bodas, da festa de casamento, ela chorou diante do Sansão, usando os mesmos argumentos que a Dalila estava usando lá. A diferença é que a Dalila não disse que a Dalila chorou, né? Porque a Dalila parece que era mais dura de coração e também não estava em jogo a vida dela, mas essa mulher que estava. E aí o Sansão não resistiu, né? Satanás sabia que o Sansão não ia conseguir resistir ao assédio de uma mulher, todo dia martelando na cabeça dele, né? Aquele mesmo lenga-lenga, né? Aquele mesmo pedido para ele revelar o segredo. Aí diz aí, né? Diz aí. Ao 7º dia declarou, porquanto o importunava. Então ela declarou o inimigo aos filhos do seu povo. Aí eu pergunto, será que essa faceta era só de Sansão, de não conseguir resistir ao assédio de uma mulher falando no seu ouvido dia após dia? Isso era só uma fraqueza de Sansão ou são todos os homens que são assim? É possível que seja todos os homens que são assim, porque o livro de Provérbios, né, ele fala muitas vezes da mulher, que a mulher vamos dizer assim, briguenta, né? A mulher que é como uma gota, é como na chuva, uma gota d'água, né? Que uma goteira que fica batendo ali, né? E aí tem aquele ditado que diz assim: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então, é possível que uma mulher, né, dependendo aí da personalidade da mulher, né, da força da sua personalidade, ela todo dia martelando no ouvido de um homem, no caso aí seu marido, por exemplo, ela consiga trazer tal angústia na vida da alma dele, né, que foi o que aconteceu com Sansão, que ele não suporte mais isso aqui, né, porque a Bíblia diz lá: é melhor morar no canto do eirado do que com a mulher rixenta debaixo do mesmo teto. Então, aí voltando aqui para Juízes 16 diz assim: e sucedeu que, importunando ela todos os dias com as suas palavras e molestando-o, a sua alma se angustiou até a morte. Já imaginou isso? A sua alma se angustiou até a morte. Aquele homem forte, que era o Sansão, né, que com a queixada de jumento fresca, ele matou 1000 filisteus, naquele herói que tinha já realizado grandes feitos, mas ele não conseguiu resistir, suportar o assédio dessa mulher, martelando no ouvido dele todo dia, né? Diz que ele se angustiou até a morte. Aí diz aqui: e abriu o seu coração e disse-lhe: nunca passou navalha pela minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre de minha mãe. Se viesse a ser rapado, ir-se-ia de mim a minha força, e me enfraqueceria, e seria como qualquer outro homem. Aí ele revelou o segredo. Agora, né, ele revelou para Dalila agora. E Dalila ia revelar para os filisteus. Diz assim: vendo, pois, Dalila que já lhe abrira totalmente todo o seu coração. Aí eu digo aqui, temos que ter muito cuidado para não abrir todo o nosso coração para qualquer um, né?
Temos que abrir o nosso coração para Deus. Agora, para ser humano, nós temos que ser muito prudente, porque pode ser uma temeridade abrir todo o nosso coração para um ser humano que não está em condição de ouvir, né? Então, assim, vendo por Dalila que já lhe abrira totalmente todo o seu coração, mandou chamar os príncipes dos filisteus, dizendo: subi esta vez, porque agora me abriu totalmente o seu coração. E os príncipes dos filisteus vieram a ter com ela, trazendo com eles o dinheiro. Eles estavam pagando ela para... Aqui, esse negócio da espionagem aqui, né? É uma coisa antiga, né? Usar mulher bonita e sedutora para espionar homens, né? Durante a Segunda Guerra Mundial, houve muito isso. Tenho visto, às vezes, filmes, histórias, né? Em que mulheres, né, foram usadas para arrancar segredos militares, estratégicos, né, dos seus adversários, né? Naturalmente que é uma causa nobre, porque essas mulheres que lutaram na guerra, elas estavam correndo perigo para ajudar a sua nação, mas sabendo a força, o poder que uma mulher, né, uma mulher bonita e sedutora, é possível que ela consiga dobrar qualquer homem, a não ser que seja um homem que esteja... No caso aqui, o Sansão era um homem de Deus, né? E o Espírito Santo estava sobre ele. Então é bom não arriscar, né? Aí diz aqui: então ela o fez dormir sobre seus joelhos e chamou um homem que rapou-lhe as 7 tranças do cabelo da sua cabeça. E ela começou a provocá-lo e retirou-se dele a sua força. Esse aqui é uma coisa trágica. Esse aqui é um dos heróis de Deus, né, da Bíblia. E retirou-se dele a sua força. E aí diz aqui: e disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou ele do seu sono, ele estava dormindo. E disse: sairei ainda esta vez, como dantes, e me defenderei. Porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. É muito trágico isso, porque às vezes, né, nós pensamos que estamos fazendo grandes coisas por nós mesmos, né? E não sabemos que, na verdade, quem está realizando essas coisas é Deus na nossa vida, é o Espírito Santo na nossa vida. Se ele se retirar, aí nós voltamos à mediocridade, né? E seremos um homem como qualquer outro, como ele diz aqui, né? E ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. E daí? Então os filisteus o dominaram, arrancaram-lhe os olhos e o levaram para Gaza, onde o amarraram com 2 correntes de bronze e o puseram para girar um moinho. Então aqui o Sansão, o herói de Deus, né, o juiz daquela época, ele foi mutilado, arrancaram os seus 2 olhos. E ele foi escravizado, ele foi colocado para girar moinho no cárcere. E essa função de girar moinho no cárcere, acredito que era normalmente exercida por animais, bois, né? Mas o Sansão, pela fama que ele tinha de ter grande força, ele foi colocado para girar moinho no cárcere, como se os filisteus dissessem assim: já você não é tão forte, então vamos usar a sua força para girar moinho no cárcere. Só que agora o Espírito Santo não estava mais sobre ele, ou seja, ele tinha a força de um homem normal. Ele deve ter sofrido muito para empurrar aquele moinho, né, com a força de um homem normal. A boa notícia aqui é que diz aqui, verso 22, e o cabelo da sua cabeça começou a crescer, como quando foi rapado. Então, o cabelo da cabeça dele começou a crescer. Há uma esperança, né? Para aqueles que, no caso aqui, o cabelo representa a consagração a Deus, né? Aqueles que perderam a unção, né? O poder do Espírito Santo. O cabelo da consagração, ele começa a crescer no momento seguinte. Só que é um processo, não é do dia para a noite, né? Vai levar tempo para que o cabelo de Sansão cresça e volte àquele tamanho grande, original, que nunca tinha sido cortado desde criança. E que desse novamente fazer as 7 tranças na cabeça dele. E aí levou todo esse tempo. Mas no final vai acontecer o seguinte: o Sansão, ele vai participar daquela festa, fazer o papel de palhaço, porque ele vai divertir os filisteus. E aí ele, no meio daquela humilhação, porque agora ele está na humilhação, fazendo o papel de palhaço para divertir os filisteus, seus inimigos. Verso 28. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Jeová, peço-te que te lembres de mim e fortalece-me agora só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos meus
dos filisteus pelos meus 2 olhos. E aqui eu quero fazer uma comparação entre Sansão e Jesus, né? Quando Jesus ele estava sendo crucificado, estava sendo morto pelos seus inimigos, que naquele caso ali eram os romanos, os judeus entregaram para os romanos, não eram os romanos que estavam realmente crucificando Jesus, mas Deus colocou na conta dos judeus. Jesus disse assim: perdoa-lhes, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Jesus sabia que aqueles homens, os romanos, mesmo os judeus mesmo, estavam sendo apenas instrumentos das mãos de Satanás. Na verdade, Satanás estava por trás de tudo aquilo ali, manipulando aquelas pessoas, né, para realizar o seu propósito. Então Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. O Sansão aqui é diferente, né? Naturalmente, Sansão não tinha luz que no Novo Testamento já vem jorrar mais luz sobre a revelação. Provavelmente o Sansão não sabia muito sobre guerra espiritual, do mundo espiritual invisível, que hoje nós sabemos. E então, mas o certo é que eu quero mostrar aqui no começo, em Juízes 13, Juízes 13, 1 começa assim, Juízes 13, 1. E os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Assim o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. Deus entregou a nação de Israel na mão dos filisteus por 40 anos. Só que aquilo que Deus faz, para que ele desfaça aquilo, ele não faz assim no passo de mágica. Para desfazer, ele usa processos naturais. E aí, quando o anjo aparece para a mãe de Sansão, esposa de Manoá, que ela era estéril, e diz para ela que ela teria um filho. Então diz assim, em Juízes 13, 5, diz assim: porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha. Aqui o anjo já disse que o menino seria nazireu, né? Porquanto o menino será nazireu de Deus, desde o ventre. E aqui o anjo agora vai dizer qual seria a missão desse menino. Diz assim: e ele começará a livrar Israel da mão dos filisteus. Observe isso, que no versículo 1, foi Deus que entregou o Israel na mão dos filisteus. E agora, Deus vai começar um processo, esse menino vai nascer, vai levar 20 anos ainda. Ele começará a livrar Israel da mão dos filisteus. Ele só começaria, né? Nós sabemos que ele começaria. Depois o propósito de Deus era que Saul concluísse essa obra de livrar Israel da mão dos filisteus, mas também Saul também falhou. No final foi Davi que realmente conseguiu livrar Israel da mão dos filisteus, mas a função de Sansão não era concluir a obra, era só começar. Algumas pessoas são chamadas só para começar uma obra, será terminada por outra, né? O caso de Sansão era só para começar. E ele morre cumprindo essa tarefa, porque diz aqui, verso 30 do capítulo 16: e disse Sansão: morra eu com os filisteus. Empurrou com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia. E foram mais os mortos que matou na sua morte dos que o que mataram em sua vida. Então, o Sansão, ele morreu cumprindo a missão. Só que ele morreu cumprindo a missão inconscientemente. A motivação dele não era assim: Senhor, me dá força mais uma vez para que eu cumpra a minha missão. Não foi isso não, ele disse assim. Era uma motivação de vingança, né? Para que eu me vingue pelos meus 2 olhos dos filisteus, que os filisteus arrancaram meus 2 olhos. Então, ele morreu cumprindo a missão, vamos dizer assim, involuntariamente, né? Que na verdade a motivação dele era se vingar dos filisteus pelos 2 olhos, mas sem que ele realmente quisesse, ele morreu cumprindo a missão, que matou mais filisteus na sua morte do que os que ele mataram em vida. Outro paralelo com Jesus aqui. Em Hebreus 2,14, eu vou ler logo em Hebreus 2,14 lá no texto, para não correr o risco de errar, né? Mas ele diz o seguinte: e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte, aí vem aqui, aniquilasse, a palavra aqui está aniquilasse. Tem outra versão que é derrotasse, né? E outra é destruir-se. Eu acredito que o mais correto é derrotar-se, né? Para que pela morte derrotasse o que tinha o poder da morte, isto é, o diabo. Ou seja, Sansão, através da sua morte, ele matou os 5 príncipes dos filisteus,
e matou muitos filisteus, milhares de filisteus. Havia 3.000 filisteus, pelo menos naquele lugar, no templo, né, quando ele derrubou o templo de Dagon. Então, na sua morte, Sansão morreu cumprindo a sua missão e derrotando seus inimigos, né, pelo menos em parte. E Jesus, na sua morte, ele derrotou, aí a palavra derrotou, eu sei que lá tem destruir-se, aniquilar-se, esse aqui está aniquilar-se, né? Mas ele derrotou aquele, né, que tinha o império da morte, ou o poder da morte, isto é, o diabo. Ou seja, Jesus derrotou o diabo. E por isso aqui, novamente, está personalizado. Aqui é a pessoa de Satanás, né? Lá no caso dos filisteus, havia 5 príncipes dos filisteus e havia toda a nação de filisteus. Aqui está falando de Satanás. Foi por isso que Jesus disse: Pai, perdoa-lhe porque eles não sabem o que fazem, porque Jesus sabia que o verdadeiro inimigo é Satanás e que a luta de Jesus era contra Satanás. Então, e Sansão não sabia disso. Mas Jesus morreu para derrotar Satanás. Então, por meio da sua morte, mesmo como também o Sansão, Jesus morreu para derrotar o seu inimigo Satanás. E aí ele ressuscitou ao 3º dia, né? E Deus permite desde então que Satanás haja livremente na terra ainda, para dar a oportunidade dos homens de se voltarem para ele, voluntariamente, deliberadamente, né, por si mesmo. Mas legalmente Satanás ainda já está derrotado, legalmente. Mas ele tem a autorização de nos tentar, né? Isso Deus permite. Mas essa questão das tentações estão aí, né? Para nós não será diferente, nós também seremos tentados, como de fato certamente temos sido. E Deus espera que nós resistamos à tentação, né? Com esses exemplos que tem aí. E olhando para o exemplo de Sansão, né? Acredito que ele brincou com a tentação, acredito que nós devemos ter discernimento para não brincar com a tentação, levar a sério, porque Satanás quer arrancar os nossos olhos, como ele fez com Sansão. Então precisamos levar a sério. Deus abençoe cada um de vocês aí, em nome de Jesus. Amém.